Unção dobrada, né? Estamos na casa de Deus, um dia, né? É muito bom estarmos hoje aqui na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não somente hoje, mas, se possível, todos os dias, né? Amém. Porque quando estivermos no céu, nós vamos andar na presença de Deus todos os dias. Não vai ser apenas alguns dias, algumas horas, né? Que esse dia ele não demore. Irmãos, o pastor pediu para trazer uma palavra. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra. Abram aí em Tito, capítulo 2. Tito 2. É um livro quase que não se prega muito, né? Em Tito. Tito, capítulo 2. Tito ali é depois de Timóteo. É 2:11, tá? Tito 2:11. Amém? Amém. Todo mundo achou? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às circunstâncias mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, eu quero te louvar, te glorificar por este dia, Senhor meu Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para com a minha vida, desde o tempo que o Senhor me tirou do lamaçal de pecado, em que foi pregado a sua palavra, e essa palavra entrou no meu coração, e já por 10 anos, Senhor meu Deus, essa palavra está dentro do meu coração. Em muitas situações passei na minha vida para poder entender que a sua palavra ela é acima de todas as coisas. A tua palavra é a tua vontade para os homens. Às vezes nós temos muita vontade, Senhor, mas as nossas vontades elas talvez não estejam de acordo com a tua vontade. E importa que nós venhamos a te servir em espírito e em verdade. Importa-nos que nós venhamos, Senhor, dar ouvido à tua palavra, cumprir os teus mandamentos e andar segundo os seus desígnios, andando pelo caminho que é Jesus Cristo. E assim, Pai, eu te louvo, te agradeço por tudo que aconteceu nesses 10 anos, sabendo que nesses 10 anos o Senhor sempre esteve do meu lado em momentos difíceis, e sei que o Senhor nunca há de me abandonar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra de Tito aqui, ela vai falar de alguma coisa que acontece com muitas perguntas. Às vezes algumas perguntas, até na escola dominical, nos cultos de ensino, que nos perguntam assim: mas o que vai ser daquele povo, né? Aquele povo que, por exemplo, o camarada, ele está no mundo, ele é até uma boa pessoa. Nós sabemos que tem boa pessoa aí. Quantos de nós aqui já não vivemos, e não nos deparamos com uma pessoa que nós olhamos assim: poxa vida, essa pessoa é legal, essa pessoa tem um bom coração, é ou não é? Essa pessoa
eu nunca fui honesto com o velho do mundo. Foi o contrário. Eu era totalmente avesso ao negócio de honestidade para mim. Para mim era a lei do mais forte. Então, o que acontece? Você encontra com essa pessoa, você conhece essa pessoa, você vê que ela tem caráter, é de boa índole, tem uma boa formação, é educada, uma pessoa que ama, sabe se expressar. Então, é uma boa pessoa. Mas, a Bíblia diz aqui, a graça, ela se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Então a graça se manifestou para trazer a salvação para todos. E em Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então quer dizer, se todos pecaram, até essa pessoa que nós olhamos e vemos que é uma boa pessoa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de caráter, tem um bom coração, mas é uma pecadora, é um pecador. E para isso se manifestou a graça de Deus, porque a graça de Deus é favor imerecido. Eu não mereço, ninguém merecia a salvação. A Bíblia diz que não há um justo na terra que faça o bem e que não peque. Então peraí, a pessoa então ela faz o bem e está pecando? É o que a Bíblia diz. A Bíblia, às vezes eu vejo pessoas falando assim, mas eu não entendo isso. Hoje uma pessoa, né, nosso pastor estava lá, nós estávamos ali numa confraternização, e ali uma pessoa disse assim, mas eu não entendo, como é que Deus fez isso? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus pode fazer aquilo? Não é isso? Mas esse é o questionamento de quem está no mundo. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, eu falei que Jesus Cristo ele nos justifica. E essa pessoa disse assim para mim, mas peraí, se você fizer uma coisa errada, Jesus vai te justificar? Eu disse, se eu pedir perdão e eu largar aquilo que eu fiz de errado, ele vai me justificar. E essa pessoa disse assim para mim, mas esse Jesus ele é muito bonzinho, né? Porque você faz uma coisa errada, você causa um problema para uma pessoa, você causa um dolo para uma pessoa, e ele vai te justificar? Eu disse assim, sim, mas ele só justifica aqueles que acreditam no seu nome. Se você não crê em Jesus Cristo, você não tem quem te justifique. Essa é a diferença. Porque o justo, o ímpio, irmãos, o ímpio, a justiça dele é a consciência dele. Uma pessoa que não tem Jesus, o que justifica a ação dele é as atitudes que ele toma segundo a consciência dele. Nós não. Nós temos quem nos justifique. Deus, ele justifica os filhos dele. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Por que ele justifica? Porque essa justificação é justamente porque você acreditou no sacrifício de um homem que foi pregado numa cruz. Que isso é loucura para o mundo. Como é que pode uma pessoa agora que vai apanhar, filho de um carpinteiro, já começa pelo seu nascimento, não nasceu em palácio, e aí esse homem agora vai viver toda a trajetória dele andando com pobre, pecadores, publicano, e esse homem agora vai passar toda a trajetória dele pregando o evangelho, fazendo bem, curando, fazendo milagre, mas esse homem vai ser condenado. E agora, quando ele é condenado, pela justiça do homem, e quando ele é condenado, ele é açoitado e é pregado no madeiro. Isso é loucura. E aí, não são todos que acreditam nisso. Tem pessoas até que acreditam, mas não tomam posse. Gente, há uma diferença no crer. Tem pessoas que falam assim, mas eu já creio em Jesus Cristo, meu filho. Eu tenho Deus. Você quer ver uma pessoa, você vai falar do evangelho genuíno para ela, ela se sente ofendida. Você disse que só vocês têm Deus, eu também tenho Deus na minha vida. Ué, ela pode ter Deus na vida dela, mas Deus tem ela. Todo mundo nasceu tem. É a mesma coisa a pessoa dizer assim, mas peraí, eu conheço Deus. Mas Deus te conhece?
Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle não significa manipular o sistema. Deus deixa seguir o curso natural. Estar no controle é intervir no momento certo, no momento devido. Porque Deus está no controle de todas as coisas. No momento que tem que intervir, Deus vai intervir. E é por isso que nós não entendemos a Deus. Porque Deus, a nossa mente, é incapaz de entender coisas que estão escritas aqui na Bíblia. Olha, tudo que está dentro, por exemplo, Trindade, existe? Não sei. Mas eu entendo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu entendo. A minha mente consegue entender. Mas tem gente que não entra isso na cabeça dele. Mas não entra mesmo. Como é que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo se só existe um Deus? E a pessoa procura de cá, vai lá, vem cá. Eu não acredito. Eu não, a minha mente é tranquila. Quando a Bíblia diz que Deus mandou, um homem pegou baleia no sábado. E esse homem foi até Moisés. E Deus falou assim: Moisés, o que diz a lei? Apedreje, leva para fora do arraial e apedreje. Eu não tenho problema com isso. Quando Deus diz para si, Josué, entra numa cidade chamada Jericó, passa a fio de espada a todos. Todos significa neném, mulher grávida, velhinhos, todos. Todos. Tem gente que tem problema com isso. Tem gente que quando começa a ler a Bíblia, não, vou parar de ler a Bíblia, por quê? Pelo amor de Deus, Deus mandou matar, não é isso? Como que nossa mente vai captar isso? Por que muita gente aí fora é ateu? Porque não entende isso. Às vezes o evangélico não entende. Às vezes o evangelho está aqui na igreja, tem 5 anos. Aí você fala que Deus... Vem cá, irmão, você sabia que Deus mandou matar a criança? Que é isso, irmão? Deus é amor. Eu jamais faria isso. Aí você pega ali para a pessoa e mostra lá, ó. Mostra. A pessoa está no choque. 5 anos na igreja. 5 anos. E nunca sabia disso. Primeiro dia que ela está sabendo que Deus mandou fazer. Por quê? Porque justiça de Deus. É justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Amém? Amém. Então, continuando aqui, e diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha aí. Quer dizer então que antes eu era mundano. Olha o que a Bíblia diz. Por que muita gente tem problema na igreja? Até na igreja. Por quê? Tem 2 tipos de crente na igreja. Um que está passando uma aprovação, porque nós passamos por uma sabatina, nós precisamos provar para Deus que realmente eu quero. Porque não era bom se eu chegasse e falasse assim: eu aceito Jesus. Quem aqui quer aceitar Jesus hoje? A pessoa, eu quero, né? Glória a Deus, vem aqui na frente, né? Aí tá, o pastor faz aquela oração, escreve o nome da fulana no livro da vida, tranquilo, né? Beleza. Mas será que é verdade? Todos querem. Não é isso? Será que é verdade? É a mesma coisa do casamento. O que acontece no casamento? Qual é a célebre palavra que se diz no final do casamento? Na riqueza, na pobreza, na doença, na alegria, na tristeza, não é isso? Até que... Mas é assim que acontece na vida real? É até que o primeiro tapa o separe. Até que a primeira afronta o separe. Não é? Por que a pergunta? Será que Deus fez um casamento que é a união? A Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se você cuida de você, você vai cuidar da sua esposa? Se você gosta de você mesmo, você vai cuidar do teu esposo? Quem é aqui que vai se violentar? Você já parou para pensar? Eu vou dar um tapa na minha cara? Quem faz isso? Então a pessoa só pode fazer isso se ela fizer com ela mesmo. Aí sim. Mas é quem que faz isso? Quem chega e dá um tapa na cara? Pá! Mas tem gente que faz isso com a esposa. Quem é que se esculhamba? Tem alguém que se esculhamba? Alguém que chega no espelho e fala assim: olha no espelho, você é um sem vergonha, isso e aquilo, não é? Faz isso? Não, não é? Então é a mesma coisa, você tem que esculhambar a pessoa com quem vive, não é isso? Então, irmãos, aqui em Tito, primeiro ele está falando que Jesus foi manifesto ao mundo para trazer a salvação, não é isso? E em segundo, ele está dizendo
dizendo aqui que ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivemos neste presente século sóbrios, justos e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boa obra. Será que eu estou sendo zeloso de boa obra? Vamos fazer um teste? Hoje é domingo? Domingo. Não é isso? A pessoa disse que é o dia do Senhor, não é? O dia que Jesus ressuscitou, não é isso? Então, domingo é o culto da família, né? Tudo bem. Hoje você vê que o nosso mundo está reduzido, mas eu tenho que ter compromisso com a palavra. Não estou aqui hora nenhuma criticando quem não teve. Eu só estou dizendo que nós temos que ter zelo em primeiro lugar com as coisas de Deus. Em primeiro lugar. Porque, irmãos, eu sei que tem pessoas que falam assim: ah, mas vem cá, mas eu não consigo. Ah, mas eu estou fraco na tal área, né? Olha, eu estou tentando. Olha, Deus, Ele vai tratar com você. Mas será que você também tem se preocupado com as coisas de Deus? Essa que é a pergunta. Às vezes a gente sofre tanto problema, está ruim aqui, está ruim ali. Mas será que eu estou dando prioridade às coisas de Deus? Irmãos, a minha vida só mudou quando eu comecei a honrar Deus, irmãos. Quando eu comecei a priorizar as coisas de Deus, irmão. Enquanto, olha, eu estava 8 anos na igreja, não entendia isso. 8 anos, eu não entendia o que era priorizar as coisas de Deus, tratar as coisas de Deus com responsabilidade. Às vezes a gente tem responsabilidade com o filho, marido, no trabalho, mas e de Deus? O que dá salvação, irmão? O que adianta ganhar o mundo, não é assim que a Bíblia diz, e perder a salvação? Você ganha tudo. Às vezes, como está seu emprego? Ah, meu emprego está bombando, está 100%. Como é que está em casa? Em casa está uma maravilha. Como é que está com a esposa? Ih, nota 10. E na igreja? Ah, na igreja, de vez em quando eu vou. De vez em quando eu vou. E é priorizar as coisas de Deus. Uma vez Deus falou assim para mim: eu honro aqueles que me honram. Então aqui em Tito, ele está falando aqui que nós temos que largar esse modo mundano que nós vivíamos. Eu sempre bato nessa tecla. Mundo não é exemplo de viver. Não é, nunca foi. Mas por incrível que pareça, nós estamos na igreja, mas nós temos ainda pegar as coisas do mundo como exemplo. E nós temos como exemplo a palavra de Deus. Porque é muito careta da forma como você veste. Porque todo mundo quer se vestir como a moda diz que você tem que se vestir. E a moda sai da mente de um ímpio. É a mente de um ímpio. E é só voltado para a sensualidade. E muita gente entra por esse caminho, vou seguir a moda. Não, isso aqui é careta. Nós estamos seguindo o padrão do mundo. Mas aí, onde é que está aqui, ó, a palavra de Deus está dizendo? E aqui, irmãos, lá em Tessalonicenses, no capítulo 1, Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ver o que vai acontecer na vinda de Jesus? No versículo 7, Tessalonicenses 1:7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Olha o que Paulo está dizendo. Ó, você está sendo atribulado? Descansa conosco. Porque você está sendo atribulado pelo nome de Jesus. Correto? Beleza. Aí o que vai acontecer? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem,
porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Olha aí o que vai acontecer. Como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Por que é importante eu seguir a Jesus? Porque eu sempre falo isso, irmãos. Às vezes nós aceitamos Jesus, nós vemos na igreja, mas ainda não sei o que é ser crente. Aí você quer ver uma coisa? É tão fácil. Mas faz uma pesquisa aqui, irmão, o que é ser crente para você? Cada um vai dar um parecer. Cada um vai dar um parecer. E eu já disse para vocês que ser crente, ser cristão, ser evangélico, é relacionamento com Deus. É a mesma coisa do marido e da esposa. Relacionamento do marido e da mulher. Se não tiver relacionamento, não tem casamento. Relacionamento. Não tem relacionamento, não tem casamento. Não tem relacionamento com Deus, não tem casamento com Deus. Não tem salvação. A pessoa vai vir para o culto, ele vai vir no culto apenas para assistir, não vai participar, porque somente os filhos de Deus participam. Nós vamos ter uma Santa Ceia aqui agora, correto? O que vai acontecer aqui? Todos vamos participar. Não é assistir. Infelizmente, dentro da igreja tem muita gente que está vindo assistir o culto, irmãos. E não tem relacionamento com Deus. E eu fico triste, porque eu sei por que a pessoa está sofrendo na vida. O pastor também sabe. O pastor aqui dentro, na igreja, ele sabe qual que é o problema. Será que se eu falar a verdade a pessoa vai aceitar? A pessoa vai torcer o nariz. Tem irmão que vai até desconjurar. E vai pecar. Mas nós sabemos por que ele está passando daquela situação. Muitas pessoas, a Bíblia vai dizer que tem muitos dentro da igreja que dormem. Aqui, pastor, vai ler daqui a pouco. Porque eu pensei que há muitos em vós que são enfermos. Paulo está falando da Santa Ceia. E muitos que dormem. Muitos de vocês que dormem. Porque não tem levado as coisas de Deus a sério. Todo mundo aqui quer ter uma casa, uma boa casa. Todo mundo quer ter um carro zero. Todo mundo quer ter paz, saúde, prosperidade. É possível isso? Está lá na Bíblia. Se bem fizeres, comerás o melhor dessa terra. E eu vivi 8 anos da minha vida pastando na igreja. 8 anos na igreja, crendo em Jesus Cristo, tendo experiência com Deus, mas ainda não entendi. Relacionamento, respeitar meu irmão, respeitar minha esposa, respeitar os filhos. Isso é importante para Deus, irmão. Tem pessoas que tiram nota zero em tudo isso. Eles pensam assim, não, eu vou para a igreja, sento ali, ouço, vou para casa e acabou. Não tem relacionamento, não ora, não jejua, não busca a Deus. E as coisas, nada acontece na vida da pessoa. Aí, sabe o que acontece? Deus é culpado. É a mesma coisa de Adão. Adão, você comeu do fruto? A esposa que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Ou seja, em outras palavras, ela me fez pecar. Está vendo a mulher que o Senhor me deu? Me fez eu pecar. É assim que nós somos. Nós temos que ter as nossas responsabilidades para com Deus. Não transferir responsabilidade. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. Eu tenho que ter uma vida cristã. Ser crente. Filhos e não bastardo. E você sabe por que tem muita gente que às vezes padece dentro da igreja, assim como eu padeci 8 anos? Porque Deus me amava. Pastor, vou usar só. Bastardo, quer dizer o quê? Bastardo é o filho ilegítimo, feito fora do casamento. Agora você não chega na letra, mas o que a Bíblia está dizendo é filho ilegítimo, isso é bastardo. Não tem o mesmo sangue, né? É mais ou menos isso. Mas é realmente, você está certo, viu? Mas é filho. Antigamente, a questão do casamento, gente, questão do casamento aqui,
Nós explicamos isso na escola dominical. Pena que nem todo mundo aqui vem na escola dominical. Nós explicamos tudo sobre o casamento, como é, como é que não foi, né? Mas aqui agora nós estamos falando de outra coisa. Então nós estamos falando de salvação, nós estamos falando aqui sobre o juízo de Deus, o que vai acontecer quando se manifestar o Filho de Deus, e nós estamos falando aqui também de nós termos responsabilidade, compromisso com Deus, tratar as coisas de Deus com zelo. Por quê? Veja bem, é simples, irmão. O ser humano sempre foi interesseiro, certo? Sim ou não? O ser humano é interesseiro. Alguém acha aqui que o ser humano não é interesseiro? Levanta a mão aí quem acha que não é interesseiro. Todos nós somos interesseiros, irmão. Todos nós temos interesseiro. Significa que você sempre tem interesse em alguma coisa. Sempre tem mais, né? A pessoa vai para a igreja. Qual é o interesse? Não, o interesse é porque, poxa vida, falaram que eu vi o testemunho do irmão lá e não tinha casa, agora tem casa. Não tinha carro, agora tem carro. É assim que é hoje em dia. Mas você quer ver uma coisa? Vem a pessoa para a igreja, começa a falar: aquele que vier após a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ou entrai pela porta estreita, porque largos e espaçosos é o caminho que leva à perdição. Começa a falar sobre renúncia. Começa a falar em ser e não ter. Porque o que vigora hoje dentro das igrejas, né, em muitas pregações, é o ter, mas não se enfatiza o ser. E Deus, Ele está mais preocupado em você ser e não em você ter. Porque ter, mesmo antes da vinda de Jesus, você podia ter. Mas se você trabalhar, você correr, suar, galgar, você vai ter. Mas e o ser? O ser já mudou a figura aí. O ser, aí você tem que, a Bíblia diz que tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu não sei se vocês observam, sempre quando eu trago uma pregação, quando eu vou falar, eu estou sempre tocando nesse ponto. Eu sempre toco nesse ponto. Sabe por quê? Eu podia aqui, irmão, pregar sobre Gideão, Jefité, né? Pregar sobre Moisés, pregar sobre a arca. São 66 livros, não é isso? Mas eu estou sempre batendo nessa tecla. Eu sempre falo de relacionamento, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Aí Jesus, ele não está voltando, né? Como diz o pastor, ele está ali na esquina. Aí, o que acontece? Você vai nadar e morrer na praia. E você precisa ter uma mente de Cristo. Você precisa saber que você morreu para o mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é da igreja, corpo de Cristo. É isso que você tem que botar na tua cabeça. Esquece esse negócio do mundo. O mundo, você está aqui por um tempo. E você está para você ser referencial, para você ser sal. Para quem olhar para você, você não ganhar a pessoa quando você abre a tua boca, mas você ganhar pelo seu testemunho. É por isso que nós estamos aqui, porque tem muitas ovelhas desgarradas e perdidas ainda, e Deus quer que nós venhamos através do nosso testemunho, em primeiro lugar o testemunho, e depois você prega, para essas pessoas virem para a igreja, porque Deus quer salvar todos. Nós estamos aqui, glória a Deus. Agora, a Bíblia diz que tem que produzir fruto digno de arrependimento. Amém. Glória a Deus. Então, amado, vou terminar aqui rogando ao bom Deus que nós, irmãos, venhamos crescer na graça e no conhecimento, verdadeiramente, ser crentes verdadeiros, ter compromisso com Deus. Eu faço um desafio aqui para você nessa noite. Se você andar conforme diz a Sagrada Escritura, eu duvido se Deus não vai entrar na sua vida e vai te fazer abundantemente, infinitamente melhor do que aquilo que você pensa. Basta você seguir o que está na Bíblia. É aqui, ó, o segredo está aqui, a palavra de Deus. Porque um dia o homem foi criado pela palavra. É isso? E essa palavra tem que estar no meu coração. Essa palavra se perdeu no paraíso. Porque quando Deus criou Adão,
Deus, quando soprou na narina de Adão, Deus colocou informação, colocou palavra naquele bonequinho, que estava ali inerte, não tinha vida. Colocou palavra, essa palavra entrou, mas quando se corrompeu, a palavra saiu. E hoje, a palavra estava escrita para retornar. E uma vez que essa palavra está dentro do seu coração e você passa a viver, você passa a ter a mesma vida que Adão tinha no paraíso. Você é justificado por Deus e você é sem pecado diante dos olhos de Deus. Amém. Amém? Amém. Ao ponto até de eles andarem nu. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, uma salva de palmas.